Mas eu quero que Jesus faça justiça com essas pessoas, porque estão explorando. E o terceiro ponto, a inveja leva à maldade. Quem se deixa contaminar pela inveja vive angustiado e planejando o mal ao seu próximo, ou de seu próximo. Aliás, a maldade é precedida pela inveja. As Sagradas Escrituras dão exemplos reais desse duplo pecado. Em Gênesis encontramos a história de Caim, que, consumido pela inveja, assassinou seu irmão Abel. Tempos depois, os irmãos de José, movidos pela inveja, venderam-no como escravo para o Egito. Nos Evangelhos, deparamos-nos com os sacerdotes que, por inveja, é a primeira vez que ocorre no Novo Testamento, não é verdade? Que, por inveja, dá uma olhada aqui, do Senhor Jesus, tramaram sua prisão em morte. Veja o que a inveja leva a pessoa a fazer. Entendeu? No caso, por exemplo, de Caim, Deus aceitou a oferta, Deus aceitou o Abel e a oferta de Abel. Não aceitou Caim e a oferta de Caim. O Caim ficou tão irado, tão desesperado, e matou seu irmão, e tornou-se o primeiro homicida. E o primeiro homem diretamente amaldiçoado, porque se os irmãos forem observar, Deus amaldiçoou a terra, Deus amaldiçoou a serpente, amaldiçoou a terra, mas não amaldiçoou o homem quando pecou. Não amaldiçoou a mulher, não amaldiçoou o homem. A primeira pessoa que Deus disse: maldito és tu, de ser humano, foi Caim. Maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Que estava clamando justiça. Então tornou-se o primeiro amaldiçoado. Veja aqui o fruto da inveja. O pastor Kimuel Sotero, de Vitória, no Espírito Santo, eu tenho, mas não sei por que razão, não achei para trazer os irmãos. Ele tentou pintar o quadro da inveja. Sabe? Uma pessoa toda descabelada, uma mulher toda descabelada, as vestes rasgadas, suja, sabe? As unhas todas sujas, grandes sem cortar, ela com um sapo verde na boca, tentando mastigar o sapo, escorrendo aquela baba, montada numa. Até desenhou, só que não era do tempo, era colorido, só na revista hoje daria para ver. Montado num tipo de um animal, assim, tipo de uma besta mitológica que não existe aqui, sabe? Andando e carregando um saco enorme, sabe? De tudo que ela conseguiu das pessoas, vida das pessoas, objetos das pessoas, nas suas costas. Você carregando um negócio assim que não faz sentido, sabe? Uma carga enorme. Ele botou uma imagem, uma mensagem, e eu tinha essa mensagem. Mas eu não consegui achar a revista Obreiro, ela é muito antiga, e é muito material, fica difícil, na hora que eu não consigo achar o que eu tenho. Material, você guarda coisa aí de 20, 25 anos atrás, está nas caixas, se você vira, uma não acha, vira outra, e fica complicado. Não dá onde, não dá. Eu chego em casa já depois das 10, não dá para fazer muita coisa, depois eu vi 2 horas. Então é interessante observar aqui que, neste caso, Abel perde a vida. Vejam os irmãos de José. Deus deu a ele 2 sonhos pelo menos, ele contou os sonhos. E com isso, observa que eles, por inveja, venderam. Agora queremos ver o que vai ser do seu sonho. Eu já vi gente que faz isso. Eu já vi obreiro, por exemplo, irmão. Eu vou contar porque foi aqui no Ipiranga. Eu trabalhei com o pastor aqui e até o lado estava junto. O lado é um obreiro do Ipiranga até hoje. E o pastor colocou o senhor de idade, um novo mundo. Acho que os irmãos, vocês lembram do pastor Severino? Lembra? O senhor de idade tinha uns problemas de saúde, problema cardíaco, os pés inchavam muito. Um senhor bem experimentado, tinha sido pastor vice-presidente lá no na Assembleia de Deus. E veio para cá. O Ipiranga, mais ou menos adequa ao sistema do Nordeste, é bem rígido. O Nordeste é bem rígido, o Ipiranga em São Paulo também. Aqui, tanto aqui. Havia muita desonestidade. A rigidez era só na aparência, corte de cabelo, roupa, mas quem estava administrando não tinha a honestidade necessária para o que é exigido do obreiro. E o irmão começou o trabalho crescendo, mas puseram ele lá, tinha 40 crentes, uma congregação pequena. E tinha conseguido chegar a 72, estava quase dobrando o número. Para o senhor de idade, o senhor já tinha quase 72 anos naquela época.
E uns irmãos faziam questão de levar, ele foi paciente, uma pessoa, sabe, muito paciente, assim, bom para explicar a Bíblia. E aí o pastor, que era o pastor do setor, foi feito o aniversário do pastor, aniversário simples. No aniversário do pastor Severino puseram uma faixa, a igreja pôs uma faixa. Saudamos o pastor Severino e o felicitamos pelos seus 72 anos. E eu fiquei dirigindo o culto aqui, o pastor foi lá. E quando chegou lá e viu aquilo, acabou com tudo. Sabe? Quando você viu que fizeram isso para mim, foi um negócio assim. Eu terminando o culto, eu passei lá. Tinha bolo, tinha alguma coisa. Eu fui dar meus parabéns, que deu um presentinho, dar um abraço, tornamos amigos. Eu trabalhava e ganhava bem, então sempre eu atendia. Hoje é mais difícil de fazer alguma coisa. Mas naquele tempo eu ganhava. Sabe, o que eu ganho hoje por mês eu ganhava por semana, por quinzena, então era fácil de fazer o que eu quisesse fazer. E aí estava um clima desagradável, sem graça, ruim. Daquele velhinho, ele estava voando muito alto. Agora, como é que eu tenho um obreiro que está me ajudando? E eu vou cortar as asas dele? Não quer isso. Já pensou? Eu já vi casos de obreiro, por exemplo, porque o presbítero prega melhor do que o pastor. Ele gosta do pastor. Não dá mais oportunidade. O presbítero ou o diácono ensina melhor do que o presbítero? E meus irmãos? Não, sabe, a pessoa fica com uma inveja, fica doente por dentro. Ele sabe o que ele fica pensando? Esta pessoa vai tomar o meu lugar. Por exemplo, aqui está o pastor Francisco daquele tempo, acho que dos obreiros, acho que ele é o único daquele tempo. O senhor lembra, irmão Francisco? Todos feriados a gente juntava os obreiros aqui nesta casa. Lembra? Para dar a oportunidade de ter estudos bíblicos. O senhor lembra dos obreiros aprenderem a dar? Os obreiros que eu estou dizendo eram os diáconos. O senhor era diácono, disse o Marquinhos, o Zé Nazário. Não era assim? Para que cada um aprendesse a fazer sua parte. Para quando viesse dirigir uma congregação, um ponto de congregação, pudesse dar um ensino, pudesse dar um ponto de doutrina, pudesse fazer o trabalho necessário sem impedimento. Se você tiver medo das pessoas, imagine, eu acho que o obreiro não pode ficar estacionado. O obreiro tem que ir atrás do conhecimento. Tem que estudar, tem que fazer cursos, tem que conhecer, tem que participar de estudos, tem que beber. Eu, por exemplo, não paro. Para você ver, hoje é domingo, né? Amanhã era para estar na faculdade. Eu não queria, mas eu fui tentando dando certo. E eu vou cair lá. Eu vou terminar. Ele falou, mas você com 57 anos, para que fazer mais 4 anos? Eu vou fazer. Sabe por quê? Eu não posso ter medo de ninguém puxar tapete. Aliás, eu não tenho tapete debaixo dos meus pés. Eu fiz debaixo dos meus pés. O sapato ninguém vai tirar. Se tirar, eu vou a pé. A sua carona para o Paulo, vou a pé, lá em casa tem mais algum outro lugar. Então você não pode ter medo de ninguém. Sabe por quê? O que Deus lhe deu. Deus lhe deu. Agora faça melhor. Faça bem feito. Entendeu? Se começar a fazer mal feito, Deus vai levantar quem faz bem feito. Isso vale para todos nós, para as irmãs, para os irmãos, para o pastor, para mim, para quem ensina na escola dominical. Nós somos obreiros veteranos. Vamos chegar aqui e ensinar de qualquer maneira. Vai levantar pessoas interessadas, Deus vai abençoar, e vamos chegar depois. Aí esse moleque chegou agora e vai. O problema é, Deus tem um compromisso com quem faz as coisas relaxadas. Eu não posso ter inveja de nada, porque tudo é de Deus. E outra, meus amados irmãos, já viu pessoa, por exemplo, que nós temos um obreiro, ele é um bom obreiro. Pode todas as vezes que ele prega desfazendo todo mundo. Até nos livros de diz, livremos, o que ele escreve é bom, o que ele prega é bom. Tem um negócio sem graça, sabe? Dá a impressão que a pessoa se sente complexada superiormente e os outros complexados inferiormente, ou seja, tá? Complexo aqui. Isso não é não acho que seja de Deus. No caso de Jesus, vamos ver Mateus 28, 18, 27, 18. Eu já abri o texto aqui nessa parte, muito bom. Porque sabiam que por inveja o havia entregado. Não sei quem sabia, necessariamente, só tem um versículo, não tem o restante. Vamos ver quem sabia que por inveja tinha entregado Jesus? 27, 18. Aqui trata de Pilatos. Vamos ler o 17, vai ser mais fácil. Estando eles reunidos, disseram a Pilatos: qual quereis que eu vos solte? Barrabás
ou Jesus. Os dois eram Jesus. O Barrabás chamava-se Jesus Barrabás. E Jesus era chamado Cristo. Você falou, qual dos dois Jesus? Quem é que só? Jesus Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Eles tinham oportunidade, tinham dois Jesus. Um Cristo só. Aí observa. Ele fez uma pergunta. Mas a pergunta, ela já é retórica, porque ele sabe a resposta. Dá uma olhada. Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou lhe dizer, não mesmo na questão desse justo, porque no sonho muito sofri por causa dele. A pessoa, um juiz que tem nas suas mãos o réu, que ele sabe que ele é inocente, que entregaram por inveja, e ainda tem em casa a sua esposa, que perturbada à noite foi o seu sono, porque no sonho ela sentiu indo para o inferno, porque é o destino de todo pecador, sem ter esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já imaginou? Então Jesus foi entregue por inferno. Vamos prosseguir, porque as horas estamos mandando parar. Faltam 5 minutos, nós já devíamos ter parado para o horário. Vamos só destacar os dois últimos pontos aqui. A inveja e suas consequências. E aqui nós temos na vida de Caim, na vida dos irmãos de José e na vida do crente. Na vida de Caim, nós porque ele tornou maldito, saiu andando de vagabundo, errante, vagueando, sem destino certo, sem a bênção de Deus. Na vida dos irmãos de José, porque eles tiveram que humilhar. Já pensou, irmão, você vender alguém, precisar depois de comprar fiado, e chegar naquele lugar e ser até que meio maltratado, e parece que a pessoa está sabendo o que você pensa, e de repente colocar o copo que o José bebia no saco de dinheiro, e eles voltarem ali e trazer o irmão, e eles se dar a conhecer, e eles que haviam vendido por inveja, ter que chegar no Egito, o Senhor governador da terra, e prostrar e fazendo aquilo que o Senhor cumpria. E depois tem que olhar na cara, irmãos, e comer o pão daquela pessoa. Não é complicado? Agora, na vida do crente, o crente invejoso, o senhor já viu alguém, por exemplo, aqui na vida, que passou por esse processo infeliz e depois sofreu as consequências? Não viu alguém, por exemplo? Não? Como crente, não, mas eu tenho um colega de trabalho, ele tinha um ciúme doentio meu e um negão que trabalhava comigo. O negão era a cor daquela caixa, assim, mas uma alma puríssima. E nós éramos 17 anos, ele me ensinou tudo que eu sabia, eu fui encarregado dele. E ele falou, eu falei, essa capa era sua. Ele falou, não, do jeito que você chegou aqui do céu mesmo. É bem merecido. Eu fui encarregado dele. Supervisor aí. Ele falou, não me persegue porque está na minha cor. E o outro, que trabalhava no mesmo setor, só que quando ele ia me ensinar, quando eu cheguei, ele colocava medo em mim. Eu não sabia que era o botão de uma máquina. E o negão me dava segurança. E nós passamos 17 anos trabalhando juntos, e então esse rapaz um dia veio a ser mandado embora antes de ser supervisor, era preparador de máquina. E passados os tempos ele veio na portaria. Olha, você chama o Heitor para mim. Aí eu fui lá, ele falou, olha, eu saí, quebrei a carne, não tem como você me colocar aqui. Eu falei, olha, a filha dele era Chico Aneto, mas era de volta, não sei. Olha, eu vou lá, falo com o chefe, eu vi que pode fazer. Cheguei lá, o patrão falou para mim assim, se quer ele no seu setor? Eu falei, não. Mas então manda ele esperar, comprar uma vaga, porque pode. Jamais ia pôr uma cobra para morder no qualquer. Não importa. Eu falei, olha, você dá o seu telefone, aguarda que eu estou mandando uma vaga. Depois eu queria ver fechou. Umas horas do trabalho, deixa eu contar um exemplo dos irmãos que sabem o que aconteceu. Aquele ancião ali da congregação, o ancião primeiro, o antigo ancião daqui, um homem simples, sem leitura, sem muita leitura, mas pastoreava todo esse campo de congregação. E surgiam os anciãos mais novos, os cooperadores, com cultura, conhecimento,